Vamos dar continuidade ao nosso culto, né? E agora nós vamos para uma pequena reflexão, pequenina. A irmã Portilho riu, né? Ai, a Denilde rindo. É, é uma pequena reflexão, né? Esse mês nós estamos aí, como já falamos, trabalhando sobre o louvor e a adoração perfeita. E aí, semana passada, nós trouxemos até uma mensagem onde falava que nós fomos feitos para adorar. O Senhor nos criou para adorar, né? Para louvar a Ele. Nós fomos criados para o louvor, né? Para adoração ao nosso Deus. E nós vimos sobre isso na quarta-feira passada. Trouxemos até que a nossa adoração ela precisa ser constante, não é algo momentâneo, ela é diária, é cada dia ali, é constante, a cada dia, e quanto mais nós buscamos, né, adorar, louvar a Deus, mais, né, nós nos tornamos perfeitos e verdadeiros adoradores. E essa semana, né, esses dias agora, o Senhor trouxe a meu coração, né, o desejo foi o que tocou em meu coração, de falar sobre a adoração congregacional, né, a adoração de nós como igreja de Cristo, né, porque é algo que nós precisamos, né, e aí eu até botei assim nós precisamos entender que nós temos, né, como igreja, nós precisamos dessa adoração congregacional. É necessário para nós, para nosso benefício, para a nossa vida, essa adoração conjunta, coletiva ali, de nós como irmãos, como igreja do Senhor. Porque o Senhor foi Ele quem nos constituiu como igreja para que a gente o adore. Nós vamos ler, eu queria muito tentar ler aqui na minha Bíblia, mas vai ser meio difícil aqui com o reflexo da luz. A idade já passei dos 40, né, precisando de uns olhos auxiliares. Então eu vou pedir para os meninos, bote aí, Hebreus 10, do 19, nós vamos ler do 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 45, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quantos vedes que se vai aproximando aquele dia. Na minha versão, o 25, ele vai dizer o seguinte: não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações a tanto mais quanto vêm os outros dias. É quase a mesma coisa. Isso, quanto mais o dia se aproxima. Isso, que é o dia de Cristo. Que aí tem umas que só diz o grande dia, o dia, que a gente sabe que é o dia da volta do Senhor. Então, aí em Hebreus, né, o autor, ele nos orienta a congregar, que nós precisamos realmente viver ali, é necessário. E aí é algo que tem deixado, né, a gente, às vezes eu fico triste muito quando eu vejo a igreja vazia. Porque a gente precisa entender que esse momento que nós temos aqui com os irmãos é importante. Para até Danilo falou na oração dele, agora quando Danilo orou, Danilo falou sobre reacender a chama. E essa chama, quando nós deixamos de ter esse momento congregacional com os irmãos, essa chama apaga.
ela vai apagando e nós vamos esfriando, né? Então, é necessário. Adorar a Jesus em comunidade talvez seja a coisa mais importante que fazemos. Essa ação tem um papel indispensável no reacender da chama espiritual e mantê-la ardendo. A adoração congregacional integra a palavra de Deus, a oração e a comunhão, e por isso é um dos maiores meios de graça contínua de Deus na vida do crente. Um avivamento, isso mesmo, é um resumo. Então, esse momento congregacional é necessário para isso, para o nosso avivamento espiritual, para que nós possamos nos manter firmes, servindo ao Senhor. Então, porque às vezes a gente escuta, e eu já ouvi de muita gente, né, que a igreja, não preciso ir para a igreja para alcançar a salvação, eu não preciso da igreja para servir a Deus, eu não preciso para isso, mas a igreja é onde nós realmente servimos a Deus. Olha, tudo já criam. Influencia quer dizer que você não precisa da igreja. E aí eu sempre disse, eu passei um bom tempo sem congregar, e aquilo estava acabando comigo. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade. Então, é aquela coisa, a chama se esfria. Tudo bem, você não está desviada. Eu sempre digo, eu nunca saí da presença de Deus. Nunca. E louva a Deus, eu passei alguns anos sem congregar. Sim, então, é preciso congregar. Só que eu digo assim, quando eu estou dizendo, estou justificando que eu fiquei um tempo sem congregar e eu sentia falta de congregar. Eu sempre estive na presença de Deus, não me desviei dele, não abandonei a minha fé, mas faltava em mim o aquecimento, aquele calor que a gente só tem congregando. Então, eu sentia falta de que eu precisava. Não estava em pecado, mas eu me sentia fria. Por quê? Porque por mais que a gente ore em casa, por mais que a gente louve em casa, por mais que a gente faça nossas leituras bíblicas em casa, nossas devocionais em casa, não é a mesma coisa do que nós fazermos tudo isso na casa de Deus. Isso. Do reacender da chama que Danilo falou, entendeu? Na oração dele, ele falou que os jovens, que Deus reacendesse a chama dos jovens, desse primeiro amor. Porque o primeiro amor é quando a gente vem para a igreja, que a gente se converte e a gente aceita. Então, é isso importante que a gente tenha esse reavivamento. Então, a verdadeira adoração é fundamental. É fundamentalmente uma experiência de coração. E não é um meio para qualquer outra coisa. Né? Então, é importante, né, a gente distinguir entre alguns benefícios que nós vamos ter congregando, né, compartilhando. Dom Wilton, que até foi porque eu vi essa frase, até perguntei ao pastor, que eu vi um livro dele, e essa frase era citada nesse livro. E eu fui ler sobre esse livro e achei o livro bem interessante, depois quero ele para mim, vou comprá-lo. Ele diz o seguinte: há um elemento da adoração e do cristianismo que não pode ser experimentado na adoração particular. Ou quando simplesmente se assiste um culto. Isso. Há algumas graças e bênçãos que Deus dá apenas no reunir-se com outros crentes. Então, é como a gente vê o efeito pandemia. Muitos crentes se acostumaram a assistir culto em casa. Não queria mais vir para a igreja. Meu esposo veio para a igreja, ele tinha muito tempo que não vinha, e ele veio domingo, num culto de Santa Ceia, e quando ele chegou em casa, ele me perguntou, está tendo algum evento da igreja? Tinha alguns irmãos viajam, tipo em acampamento, né, em retiro, como tem às vezes? Eu disse, não. Aí ele disse, Virgem, porque eu achei a igreja tão vazia, eu estava tão acostumada a ver ela tão cheia. Eu disse, realmente. Eu disse, faltou. Eu disse, infelizmente, alguns domingos a maioria tem sido assim. Por quê? Eu até comentei com ele, eu disse, isso aí é o efeito pós-pandemia. Os irmãos se acostumaram a cultuar em casa, a assistir culto na TV.
vazias. Foi o que eu falei para ele. Então, eu digo assim, a palavra de muitos, né? Então, é o que a gente espera, que infelizmente é a realidade desses tempos, né? E nós temos que... Mas a gente se entristece porque nós queremos ver nossa igreja lotada, a gente quer ver a igreja cheia, a gente quer ver os irmãos que nós amamos recebendo aquelas bênçãos que nós estamos recebendo. Junto para amanhã. E vamos estar todos juntos na Nova Jerusalém, adorando lá, né? Então, irmãos, quando nós vivemos essa adoração congregacional, essa adoração em igreja, com todos juntos, né? Nós temos um despertar. Esse momento aqui, essa adoração em conjunto, ela nos desperta. Tá? Então, frequentemente, nós entramos na adoração congregacional, ou seja, no culto, quando a gente vem, sentindo uma espécie de nevoeiro espiritual durante o caos da semana. Então, às vezes a gente chega no culto e a gente chega às vezes a gente entra aqui no templo para adorar e já entra pensando no que aconteceu, né? No que nós passamos no dia, ou no que a gente tem para fazer amanhã. Então, a gente chega aqui com aquela mente. E quando a gente começa aqui o culto, quando a gente entra aqui, começa ali aquele momento, aquela adoração, isso vai dissipando, isso vai passando e nossa mente vai se voltando para o que realmente importa. Então, nós passamos ali a receber, né, a ver o que é importante, né? Então, desorientar em relação à realidade, né? Então, esse momento que a gente passa aqui, eles vai nos desorientar em relação à realidade, em relação à realidade suprema, e vai nos levar ao que verdadeiramente é importante, porque nós precisamos entender que verdadeiramente é importante, é nós adorarmos a Deus, é nós estarmos na presença dEle, é nós nos mantermos na presença de Deus. Né? Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, uma frase de Martinho Lutero: em casa, em minha própria casa, não há o calor ou o vigor em mim, mas na igreja, quando a multidão se reúne, um fogo acende no meu coração e rompe o meu ser. Então, a igreja, ela tem esse poder, essa nossa reunião, ela tem esse poder de nos avivar, de nos manter fiel. Vira uma fogueira, um fogo. Isso. Mas a gente sente avivado. Então, nós entendemos isso, né? Que esse despertar, que esse momento que a gente passa, ele traz para a gente, né? Que nós despertamos, esse despertamento. Então, Martinho Lutero diz isso, entretanto, certo? A experiência também que a gente leu os Salmos 73, só que a gente leu a partir do verso 16, mas esse salmo também, ele traz uma experiência do salmista para a gente, que quando esse salmista começa, ele está desesperado por causa da prosperidade dos seus conterrâneos perversos. Né? Ele vai falando sobre os conterrâneos ali, o povo, aquilo que são perversos e que estão prosperando. Então, ele está indignado. O 73 também, né? O Salmo 73. Com a prosperidade do ímpio. E aí, nesse Salmo, não, ele vai falando, quando a gente vai ler todo o Salmo, a gente vai ver que ele vai falando, que ele vai mostrando aquela indignação. E aí, quando ele chega lá no Salmo 16, que foi de onde nós começamos a ler, ele vai entendendo que isso não é importante, que ele não tem que se preocupar com a vida, com o que os outros têm ou com o que os outros deixam de ter. Que para ele, o que ele tem é o suficiente para ele. Que é a presença, que é a comunhão com Deus. Né? Então, ele vai dizer lá do 16 e 17, diz o seguinte: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atentei com o fim deles. Então,
o salmista entendeu que ele não tinha que viver indignado porque os inimigos, porque as pessoas ímpias estavam prosperando. Para ele bastava a adoração, ele está presente ali no santuário, servindo a Deus. E Deus revelaria a ele o que aquele povo, qual seria o fim daqueles perversos. Né? E nós que estamos aqui buscando a verdadeira adoração, muitas vezes, eu até comentei isso uma vez num encontro das mulheres, né, sobre essa questão de que nós visamos muito o que os outros têm, a forma como os outros têm, e às vezes nós nos cobramos, mas Senhor, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Isso. Já faltava, imagine hoje, da pandemia. Muita gente faltou. Então, a gente precisa. E aí ele vai entendendo. Né? Então, ele estava abalado, né? A neblina espiritual estava forte. Porém, a importante descoberta ocorreu, né, no contexto da adoração, em que em seguida leva à expressão, né, culminante do louvor. Então, ele estava abalado, ele estava chateado, porque ele estava vendo aquela situação, mas depois ele viu que o que importava para ele mesmo era esse momento de adoração. Então, lá no 25 e no 26, ele diz, quem mais tenho no céu? Quem mais tenho no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Então, na terra, nada nos é de proveito aqui nessa terra. A gente não tem que se apegar a nada aqui, que desejar nada daqui. Né? Porque o nosso lar, o que nós devemos almejar é o que nós temos, o que Deus tem reservado para a gente lá no céu. Vai suprir. Sim, isso. Então, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, ele entendeu que a alegria dele era saber que a herança dele estava garantida e que a herança dele é Deus. Que nós os receberemos como herança. E aqueles perversos não vão ter isso. Eles vão ter a destruição, eles vão ter o choro, eles vão ter a dor. E nós não, nós estaremos lá na glória. Então, quantas vezes vemos que isso também acontece conosco? Ao invés de ficar longe da adoração congregacional, quando nos sentimos espiritualmente latérgicos, né? Ou seja, quando estamos sofridos, machucados, feridos, aí é que nós precisamos adorar. E muita gente, quando está com problema, está com raiva, está chateado, ao invés de se aproximar mais de Deus, de vir congregar, se chateou com o irmão, não vou mais para a igreja. O pastor disse alguma coisa que não gostou, chamou a atenção, não vou mais para a igreja. É nesse momento que a gente tem que vir, que a gente tem que adorar, porque Deus ele vai tirar aquilo ali do nosso coração, Ele vai limpar, Ele vai purificar, e nós vamos ficar bem, vamos nos fortalecer no Senhor, e vamos entender, e Deus vai nos mostrar o porquê daquela situação. E como nós vamos estar ali com o nosso coração voltado na adoração, mais próximo de Deus, tudo fica claro para a gente, tudo fica mais limpo, e a gente consegue entender. Então, o que precisamos mais do que nunca é o despertar da adoração, certo? Quando nossos corações sentir-se frios, é que mais precisamos lembrar nossas almas de que, quanto a mim, né, que é como o salmista fala lá, nesse mesmo salmo, no 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Então, quanto mais eu estiver triste, eu tenho que entender que para mim o melhor é estar junto a Deus, porque é o Senhor que vai tirar essa tristeza do meu coração. Cotidiana. Sai restaurado. Sai restaurado. Outro dia eu estava bem assim, eu digo, vou para o culto da intercessão hoje. Cheguei aqui no culto da intercessão, saí maravilhosa, vim, compartilhei com as irmãs, oramos.
e a gente sai transformado, a gente sai restaurado, porque é isso que Deus faz conosco, né? Quando nos entregamos mesmo a essa adoração. Então, que realmente nós possamos, independente do que nós estejamos vivendo, sentindo, as raivas, às vezes, que a gente vai ter, é normal. Somos várias pessoas juntas, cada um com pensamento. Alguém vai dizer alguma coisa que eu não vou gostar, alguém vai dizer alguma coisa que você não vai gostar, mas nós estamos ali juntos, e isso nós temos que saber ouvir, entender, né? E é como Paulo diz, retei só o que é bom, e vamos seguir em frente no nosso direcionamento, no nosso caminho, né? Seguindo ali com o destino, né? Com o nosso caminho certo lá para chegar a Deus. Então, é necessário, esse momento, essa adoração congregacional, ela vai nos dar esse despertamento. Outra coisa que a adoração congregacional ela vai nos dar é a garantia, né? Então, ela é uma dinâmica da comunidade, né, de que nós precisamos viver essa comunhão, viver em comunhão. Então, nós precisamos entender isso, né? Então, devemos lembrar que Deus não... Pronto. É porque lá em Gênesis, né, que aí tem o versículozinho lá, Gênesis 2, do 18, onde Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Aí, às vezes, a gente usa muito isso nas questões de família, de casamento, mas quando a gente também pode levar a entender que não é bom que a gente viva só, por isso que Deus, foi Ele instituiu a questão de igreja. Por quê? Você pode viver sem não querer casar, como Paulo fala lá em Coríntios, que se você puder, se possível for que viva só, que ele diz que bom seria se todos fossem como ele, mas que ali sim ele está se referindo a você não casar, né? Mas a gente tem essa necessidade de estarmos vivendo sim congregando, né, um com o outro. A gente precisa estar sempre unidos, juntos, é um ajudando o outro, é um crescendo, é um aquecendo o outro, é nos orientando, né? Então, às vezes a gente está passando por algum problema, a gente está triste. Se você fica em casa sozinho, os seus pensamentos é quem lhe domina. E quando você tem próximo, quando a gente tem essas pessoas com quem a gente pode contar, conversar, aqueles nossos pensamentos, eles não vão mais nos dominar, porque nós vamos ouvir de outras pessoas conselhos, experiência, né? E ali nós vamos limpando. Desviar. Isso. Porque aí a gente vai buscando ali, vai se fortalecendo, né? Melhorando. Isso. Então, irmãos, aqui também a gente vai ver lá no livro de Reis, 1 Reis, quando Deus, né, foi feito. Então, não fomos feitos para permanecer só, sem companheiros, até mesmo em tempos preocupantes, né, até mesmo em tempos preocupantes, como os dias de Elias. Deus deu a ele 7.000 homens que não tinham abandonado a verdade, né? Está lá em Reis, 1 Reis 18, 19 e 18, né? Que foi quando Deus deu a ele, deixou com ele lá 7.000 homens. Deus nos criou para a comunidade e a chamou de igreja. Então, Deus nos criou para vivermos juntos, para vivermos em igreja, né? Porque Ele entende que nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Ninguém vive... todos precisam. Eu sempre digo, às vezes minha irmã, uma vez ela disse para mim, eu não preciso de ninguém. Eu disse, todo mundo precisa. Ninguém vive só. Você não vai conseguir fazer tudo sozinha. Vai chegar um momento que você vai precisar de alguém. Em tudo na nossa vida, a gente precisa de alguém. Ou a gente precisa de alguém que nos ajude em alguma coisa, que faça isso. Então, ninguém vive só no mundo, então não adianta as pessoas usar a expressão de que eu não preciso de ninguém. O único autossuficiente é Deus. E Ele nos ensina que precisamos um do outro
E ele é autossuficiente, mas ele nos ensina que nós precisamos um do outro. Então, nenhum ser humano ele pode dizer que não precisa de ninguém, que consegue viver só, que vai fazer tudo só. É importante a gente viver essa comunhão. Então, a comunhão é algo muito importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, certo? Então, o culto na igreja local nos aponta para a adoração da Igreja Universal e para o fato de que Jesus tem um povo proveniente de muitas nações e que um dia estarão juntos, que foi o que o pastor falou até no início, de que nós um dia estaremos todos juntos, de que essa nossa adoração aqui, esse nosso momento aqui, é para nos preparar para isso. Consciência disso, que estamos aqui construindo. Então, a gente precisa entender, né, que nós precisamos como igreja, e a nossa aqui igreja local, então a gente pensa, logo vai trabalhando com a igreja universal, porque como disse, que em breve Cristo vai sair lá, igreja, em toda a parte do mundo, recolhendo aqueles que verdadeiramente o adoram e são deles e pertencem a Ele, né, para que possamos estar lá juntos, como diz lá, está lá em Apocalipse 7:9. Né? Então, nós precisamos viver esse momento, essa adoração congregacional. É importante estarmos na casa do Senhor, adorando juntos, né? Congregando juntos. Então, quando nós focamos nisso, né, que nós temos essa garantia, e essa garantia é de quê? De que um dia nós estaremos todos juntos com Cristo, adorando a Ele como uma única igreja, como uma única família. E essa adoração congregacional, ela nos traz a um avanço, né? A gente vai melhorando gradativamente, né? Então, como eu disse, a adoração ela é diária. A adoração congregacional também é uma parte indispensável da nossa santificação. Então, a gente aprende, né? Setembro aí tivemos santificação, e a gente vê que a santificação é algo também ali diário, importante para a nossa vida, porque nós precisamos a cada dia nos santificar para nos aproximar mais de Deus. Então, nosso crescimento progressivo no processo de sermos confirmados à imagem de Jesus, como está lá em Romanos 8:29. Ela serve para a nossa edificação e corajamento na consolação geral, né, como fala lá em 1 Coríntios 14:3. Então, nós precisamos estar juntos, e Jesus, ele nos ensinou isso, né? Jesus, ele quando Jesus, quando juntos contemplamos Jesus, nós também estamos sendo transformados na sua própria imagem, de glória em glória, né? 2 Coríntios 3:18. Então, irmãos, com o crescimento cristão ele é apenas uma aplicação, né, de um sermão. Tem um outro autor que eu botei aqui uma frase, Tim Keller, estava lendo, depois eu vi sobre ele também, ele é um teólogo, professor. Ele diz que a santificação pode acontecer no local, né? É dentro do nosso coração. A santificação ela acontece dentro, é num local específico. Enquanto ouvimos a pregação do Evangelho, nos juntamos à adoração congregacional. Aí a gente vai entender agora sobre aquela questão da aceitação de sermos liderados, né? Quando nós vamos avançando e nós vamos entendendo que nós precisamos, nós não podemos fazer nada sozinho, e nós temos essa aceitação. Nesse processo, a gente vai para um processo que é a aceitação de sermos liderados. Então, nós temos o nosso líder, que é Jesus, o maior, que é líder de todos nós, e nós também passamos a entender que dentro da igreja, nós temos a liderança, que é o pastor, que é quem conduz, que é a quem Deus confiou à igreja e que ele vai nos direcionar. E muita gente tem essa dificuldade de ser liderado. Ele escolheu um líder, um homem.
somos que pode fazer. Isso. Isso mesmo. Então, irmãos, Deus não somente ama mudar nossas mentes, mas também os nossos corações de forma definitiva. Né? Então, Deus ama as nossas mentes. Então, aí a gente vem agora a aceitação de sermos liberados. Né? Então, uma distinção importante entre a adoração pública e a adoração particular é o lugar da nossa iniciativa. Então, quando a gente vai ver aí, quando você adora em casa, é você que vai decidir o hino que você vai cantar, o louvor, a leitura bíblica que você vai fazer. É você decide a oração que você vai fazer. Você está em casa, é você. Mas quando nós estamos na igreja, já não somos nós que escolhemos. É quem está na frente do louvor. É Deus que escolhe, isso. E Deus escolhe o líder e Ele é quem vai nos levar àquela adoração, no louvor, na ministração da música. E Deus escolhe quem vai trazer a mensagem. E é essa pessoa que vai escolher, né, seguindo a orientação de Deus, qual é o texto que Ele vai trazer, o que Ele vai ler, de que forma Ele vai falar. E nós temos que entender que isso é uma edificação diferente para a gente. Porque muitas vezes o Senhor vai usar pessoas para nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir, que quando eu entendo que a gente diz que muita gente, né, tem o seu próprio entendimento, e a gente lê, e às vezes a pessoa não abre a sua mente para o que Deus realmente está falando. Você leu e você entendeu daquela forma, e você vai levar aquilo ali, porque foi como você entendeu. Que ele acha. Isso. E então a gente tem muito isso. Então essa questão de você ser, então na adoração congregacional somos feitos para receber a liderança dos outros. Então quando nós adoramos na congregação, nós recebemos a liderança, porque naquela congregação vai ter o líder que vai nos levar a adorar a Deus. Né? E nós precisamos entender isso. Na adoração particular, estamos no banco do motorista. Nós decidimos qual mensagem, né, como eu falei, como o que ler, o que orar. E quando nós estamos na adoração aqui, contudo, na adoração congregacional, nós respondemos. Outros pregam, oram, selecionam as canções e determinam quanto tempo devemos nos demorar em cada elemento. Então, nós somos posicionados a receber. E nós precisamos desse momento de receber a palavra. Às vezes a gente sai de casa, a gente está passando uma situação, um problema, e é nesse momento aqui de congregação que Deus vai mandar a palavra através de alguém, através do pregador, através do ministro da música, usando um cântico, e ele vai nos dizer aquilo. Quantas vezes a gente está passando por um momento, chega na igreja, ouve um louvor? E o louvor é tudo que a gente estava precisando ouvir de Deus. Mas Deus sabe que vai falar. Isso. Essa é a nossa consciência. Então, nós precisamos entender isso, né? É algo maravilhoso fazer tais escolhas em nossas devocionais particulares. Porém, também é bom que nós pratiquemos a devoção a Deus enquanto outra pessoa está tomando tais decisões. A adoração congregacional requer que nos disciplinemos a responder e não apenas a buscar a Deus sobre nossas próprias condições. É uma oportunidade de abraçar o fato de sermos guiados sem tomarmos a liderança sempre. Né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos ser guiados. Então, quando nós aceitamos essa adoração, quando nós viemos adorar em congregação, nós temos essa oportunidade de abraçar e de nos permitir sermos guiados, sermos direcionados, né, através da palavra de Deus, Deus usando outras pessoas para nos direcionar e para nos mostrar. E quando nós seguimos toda essa linha, nós vamos ter uma alegria acentuada,
né? A alegria, ela vai irradiar a nossa vida. Por isso que muita gente diz, veja que crente é sempre feliz, alguns, né? Sempre aqueles que são verdadeiramente verdadeiros adoradores, não tem tempo ruim para a gente. Problema temos, todos temos. Dificuldades temos, mas pela nossa fé em Deus, pela nossa confiança, pelo que a gente deposita em Deus de fé ali, de adoração, a gente sabe que aquele problema não é nada perto do Deus que servimos, e nós entendemos também que se estamos ali entregando aquele problema nas mãos deles, o resultado, a solução é certa, é garantida. A nossa vitória é questão de tempo. Vamos passar pelas provas, que é normal, que todos nós passamos no dia a dia, mas isso não tira a nossa alegria, né? Essas provas, essas dificuldades que nós enfrentamos a cada dia, não tira a nossa alegria, não tira a nossa felicidade. Isso. Sim. É. A nossa fé tem que ser exercitada. Tem que colocar na prática. Porque às vezes a gente vai, estuda, ouve, lê, mas o praticar que é bom, nada. Então, e se a gente não pratica, a gente não vai receber tudo isso que estamos ouvindo. Porque para que a gente receba, nós precisamos tomar a posição de praticar, de cumprir, de fazer, de seguir segundo a palavra. E as bênçãos vão chegar. Os que está falando. Isso, amém. Né? Então, é a experiência intensificada na adoração, de adoração no contexto congregacional. Temos um sentimento de respeito reverente misturado com admiração ainda mais acentuada, né? Nossa própria adoração, ela aumenta, nossa própria alegria é duplicada quando adoramos a Jesus em comunidade. Então, nós recebemos em dobro, né? Então, se estamos felizes adorando em casa, quando a gente chega para adorar na igreja, é em dobro, a alegria é maior, a felicidade é maior, porque é contínuo, nós estamos ali congregando, adorando com os irmãos, abençoando outros irmãos, e sempre que a gente ajuda alguém, que a gente faz bem aos outros, nós estamos fazendo bem a nós mesmos, né? Nós estamos ajudando a nós mesmos. Então, temos aqui a questão que magnifiquemos juntos, né, com o Senhor. Deixa eu só vou ler aqui, cadê? Pronto. Visto que nosso deleite em Jesus, né, o despertar garantia, o avanço e a aceitação são deles, mas também a alegria acentuada é de uma adoração e admiração maior, mais profunda e mais rica, visto que o nosso deleite em Jesus expande quando o magnificamos juntamente com os outros, né? Então, adorar, exaltar. Então, quando nós estamos ali juntos, adorando, exaltando ao nosso Deus, né, a nossa alegria, ela é dobrada. Aquela felicidade, ela se torna infinita, imensa, inunde o nosso ser, e nós passamos a transmitir isso de uma forma grandiosa. Então, o segredo da alegria na adoração congregacional não é apenas, né, o autoconhecimento, ou dito de forma positiva, é a preocupação com Jesus e com a sua glória. Então, nós precisamos estar cada dia, irmãos, buscando essa adoração, né? Então, quanto mais nós estamos juntos, congregando, adorando a Deus, louvando a Ele, juntos, em comunidade, como igreja viva dEle, nossa fé se fortalece a cada dia. Nós passamos a viver melhor, nós conseguimos vencer as dificuldades que nós encontramos, os obstáculos que a vida nos coloca. E nós sabemos que o inimigo ele não tem poupado os esforços dele para nos tirar da presença de Deus. Porque se fosse depender, humanamente falando, de cada um de nós, ninguém estava aqui hoje. Estava todo mundo em casa. Porque são tantos afazeres, são tantos cansaços, porque trabalhamos muito, porque acordei cedo, fui trabalhar, porque o trabalho foi estressante, e eu cheguei em casa com a cabeça explodindo,
E aí a gente acaba, não, mas vou tomar atitude, se levanta e vem. E quando nós saímos daqui, já saímos renovados para o outro dia. Transformados para o outro dia. Né? Então, nós passamos a entender. Calma, você bota aí para mim, por favor, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, esse daí é aquela coisa que essa palavra de Deus ela tem que realmente habitar em nossos corações. E que nós, como igreja, nós precisamos, né, estar nos reunindo e rendendo ao louvor, cantando salmos, cantando hinos espirituais. Isso tudo ele vai nos aperfeiçoando, vai moldando a nossa vida, vai tirando de dentro de nós a tristeza, as dores, as amarguras da vida. Então, muita gente vive amargurado, né? A gente deixa que as nossas dores, os nossos problemas supere o amor que Cristo nos dá. Então, muitas pessoas têm deixado que essa mágoa supere. A sua mágoa, a sua tristeza, a sua frustração, ela tem sido maior, ela tem ocupado um lugar maior no nosso coração do que a adoração a Deus. E nós precisamos retirar tudo isso que está dentro de nós e adorarmos cada vez mais ao Senhor. Buscarmos Ele diariamente, termos uma vida de adoração contínua, né? Porque é um processo diário. Então, quanto mais a gente adora, mais a gente se aproxima, mais Deus nos transforma, mais Jesus nos purifica. E Ele vai limpando e vai trabalhando em nosso coração. E o nosso coração fica cheio de amor, de alegria, de respeito, né? E nós passamos a entender as pessoas melhor, passamos a entender as diferenças melhor, né? Que nós entendemos que cada um, né, é de uma forma, somos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, costumes diferentes, mas nós aprendemos a viver ali, a respeitar um ao outro, a amar verdadeiramente um ao outro. Porque isso é o que Cristo mais nos ensinou, né? Que não existe diferenças no reino de Deus. Somos todos iguais perante Deus, né? Todos agora e sempre nos amando e nos respeitando. Então, que o Deus, Ele aplique essa palavra em nosso coração e que nós possamos viver também como está lá no Salmo 150, né? Que nós possamos realmente adorar e louvar a Deus. E lá aquele Salmo termina que tudo quanto tem fôlego, que louve ao Senhor. E que é isso, né? Para isso que nós fomos chamados, que nós fomos convocados por Deus. Nós fomos chamados para ser adoradores. Nós somos chamados para louvar, nós somos escolhidos para adorar e para louvar ao Deus Altíssimo por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Né? Então, que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Eu vou passar a palavra para o nosso pastor. Pode encerrar para a garganta dele. Ele vai dar a bênção, né? Então, vamos fazer uma oração final. Peço aos irmãos se coloquem de pé. E eu vou pedir à nossa irmã Andréia Correia, que ela faça essa oração final. E após a oração dela, o nosso pastor vai impetrar a bênção.
bom estar na casa do Senhor, né? Nós nos alegramos por esta noite, pela vida da nossa irmã, por todos os irmãos aqui presentes, pela palavra de Deus que foi semeada, e a gente aprendendo cada dia mais sobre o que é louvor e adoração. Não é só estar numa plataforma, com o instrumento na mão, com o microfone, mas é a convivência de vida, né? O relacionamento. Essa é a comunhão, essa é a adoração, esse é o louvor. Não é isso? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sendo derramado sobre vossas vidas, vossas famílias, sobre essa igreja santa e viva do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: Amém. Glória a Deus. Uma oração silenciosa.